Muito bem, professor Cortella. Tudo bem com você? Olha, uma das coisas boas é quando a gente assim, tudo bem, esse tudo é um pouco exagerado. Ah, Nenhum e nenhuma de nós tem tudo bem, mas é um jeito gentil da gente responder a um cumprimento. Então digo sim, tudo bem. entre uma gripe e outra. Essa faz parte, né? Uhum. Nós estamos num sistema intervivo chamado bio, né? Biovida ou simbiose. Então não tem como. A gente interage com outros seres vivos. Alguns estão conosco e nos fazem bem, outros não necessariamente. Mas que a gente faz bem para eles, faz. Eu estou muito animado com o nosso tema de hoje, porque ele carrega muito da nossa memória afetiva. E eu acho que é um dos temas que a gente mais gostou de conversar ao longo da vida. E também é um dos temas que mais tem a ver com lembranças gostosas que eu tenho da infância, da nossa convivência, né, da nossa família. O tema hoje é humor. Humor, puxa vida. Humor. Você sabe que o Oswald de Andrade tem um clássico poema que tem só uma palavra. Tem o título e a palavra. É assim, amor, e o poema é humor. Né? Portanto, essa ideia, sim, demais de bom. Né? Viver e não ter vergonha de ser feliz, cantava Gonzaguinha. É um episódio pra gente falar de várias referências que a gente trocou. E buscando para pensar o roteiro do episódio, eu lembrei que quando a gente era bem pequeno, uma das nossas rotinas de família, sexta-feira à noite, que você gostava muito, era sexta, né? Era Sexta. sentar todo mundo e assistir A Praça é Nossa. A Praça é Nossa. Hoje ela é às quintas-feiras, quando ela passa, mas ela foi em outros momentos. Né? Coisas boas, porque quando você era criança, teu irmão e irmã também, né, havia algumas pessoas do mundo do humor que ainda estavam vivas, que são geniais na minha memória, especialmente, né, Ronald Golias, fez coisas muito boas. O Ronald Rios, que era dentista de formação e que fazia a velhinha surda da praça, né? Alguém que foi capaz de marcar muitas coisas. Um outro humorista que usava uma expressão, ele puxava, ele estava sempre vestido de modo maltrapilho, e ele puxava uma latinha com uma corda, como se for um cachorro, e ele dialogava com aquilo, e as pessoas diziam, mas isso não é um cachorro. Ele dizia, vambora, Bilu, eles não estão vendo a gente. E ele usava algo que eu brincava muito com outro personagem, que é assim, tô de olho no senhor. Eram várias frases, vários bordões, assim, que tinham. Aquele que ficava no telefone, né, conversando com alguém, dando respostas pro outro que era mais forte. Eu não lembro exatamente Sim, o nome do quem personagem. fazia? O Canarinho fazia isso. Canarinho, Canarinho que foi um exatamente. estupendo humorista, ele era pequeno de estatura, mas imenso, e ele fazia uma simulação na antiga Orelhão. Isso, né? no Orelhão. Naquilo que seria o Orelhão, em que ele estava, obviamente, simulando uma conversa em que ele falava coisas que ofendiam alguém, né, que estava próximo. Era um humor mais inocente, em alguns momentos preconceituoso. Sim, era outro Em tipo outros de humor. momentos ele aparecia como muito divertido, né, e um pouco mais infantil, né, não no sentido de ser para criança, né, um humor menos sofisticado, mas eu diria até a palavra que eu gosto, um humor circense, que eu acho gostoso. Era um humor que hoje eu não riria. E talvez você também não. O que mudou, né? A gente ou o humor? Não pelas questões preconceituosas, é porque era realmente muito inocente. Eu não sei se a gente se tornou mais cínico, se a gente se tornou mais cheio de referências, se as coisas entraram assim, mas eu lembro que a gente gargalhava assistindo as Acho que nós ficamos imitações, as mais coisas. mal-humorados, Pedro. Você acha? Não acho que foi uma alteração apenas do modo do humor, sem dúvida, né, aquilo que se fazia, você não era nascido, né, que se fazia nos anos 1960 e 70, era o humor que veio do rádio. Né? Então era alguma coisa como Balança Mas Não Cai, né? PRK-30, coisa que eu estou mencionando que só quem tem 70 anos como eu para cima pode lembrar. Ele era do rádio, ele era um humor que tinha que ser imaginado, a cena, não havia visualização, ele foi passado depois, né, para a TV. E claro que ele tinha um pouco, não dessa pureza, porque nunca o foi, mas um pouco da malícia, a malícia sugerida. Essa malícia acabou perdendo lugar entre nós, porque ela ganhou tanto uma exposição daquilo que é o mundo, como nós já conversamos, né, da pornografia, né, da sexualidade exagerada, que o malicioso que vinha na música,
né, ele acabou saindo um pouco do circuito. Acho que o nosso mau humor veio também, em alguma escala, porque a vida ficou mais complexa, ela ficou um pouco mais dura, né, e de repente dá a impressão de que ser bem-humorado é ser alienado. Quase que você é muito bem-humorado, chega para mim de manhã, e aí, Cortella, tudo bem, etc., e começa a rir, me abraçar, e eu digo assim, esse cara está com alguma perturbação. Ou eu digo assim, tá rindo do quê? Como se a gente não tivesse mais motivos para fazê-lo. Por outro lado, claro, né? Houve uma alteração, o humor ficou um pouco mais intelectualizado. A gente passa, né, de uma coisa como programas como Os Trapalhões, que você assistiu, muita gente também conosco agora também se lembra disso, era uma coisa que é diferente do que foi trazido mais tarde com TV Pirata, ou mais adiante com a marca Cacete e Planeta. Cacete e Planeta. Que Né? hoje em dia, olhando, também várias coisas não tem graça nenhuma, assim, Não. mais. Às vezes você imagina qual é a graça de um desenho animado. Né? Eu assisto Tom e Jerry, assisto Tom e Jerry há 65 anos. Pra você ter uma ideia, eu tinha 5, 6 anos de idade e meus pais me levavam ao Cine Ouro Verde em Londrina, depois Cine Augustus, ambos não existem mais, para assistir aos domingos de manhã, na matinê. Era uma sessão de 1 hora só de desenhos animados do Tom e Jerry. Né? E eu ia assistir. Que horas da manhã? 10 da manhã, no 10 domingo. da manhã. Era a missa antes e depois se ia ao cinema. Ao cinema. Era levado. Aquele monte de criança. Que legal. O Tom e Jerry ele é absolutamente repetitivo. A cena é a mesma o tempo todo, mas é engraçado, além de bruto, além de cruel. Mas a gente sabia que era fantasia, não dá para um gato ser fatiado, né, em 40 pedaços e depois se recompor no próximo quadro. E a gente ria em larga escala. Nesse sentido, eu gostava muito do Coiote e do Papaléguas também. Que o Coiote sempre se dava mal, mas você torcia pro Coiote também e você tinha raiva do Papaléguas às vezes, assim, dava vontade que ele pegasse. E eu fiz uma experiência outro dia, proposital. Uhum. Um dos filmes que eu mais ri na minha vida é um filme dos anos 1960, chamado Deu a Louca no Mundo. Que é um Lembro filme de desse corrida, filme. etc. Bom, eu resolvi assisti-lo de novo porque ele ia passar num dos canais do começo ao fim. Bom, eu, quando assisti a primeira vez, a segunda, a terceira, eu tinha 10 anos de idade, 12, 14, eu virava do avesso da risada. Eu acho que eu só ri 2 vezes durante o filme todo. Putz. Aí a pergunta clássica do poema, mudou o Natal, mudei eu, né? Isto é, a minha emoção mudou de lugar, minha capacidade de entender algo como ridículo e, portanto, risível, né? Será que ela mudou de lugar? Sem dúvida. Né? Não é que eu perdi a inocência, é que a sofisticação que a gente vai tendo em relação a outras coisas que mexem com a gente, ela altera. Talvez eu diga assim, eu deixei de ser tão bobo, mas eu diria que não. Talvez eu tenha deixado de ter mais aberto a algumas coisas que são simples, né, em relação a isso. O palhaço do circo me emociona até hoje e me faz rir sempre. Quando eu vejo cenas dos irmãos Marx, quando eu vejo, né, o Chico, o Harpo e o Groucho, e vejo uma cena clássica em que o Harpo Marx, que era mudo no filme, né, na série dos irmãos Marx, ele não falava, era uma coisa rara, em que alguém parava ao lado dele, né, e mal alguém abria os braços para fazer um gesto, ele pendurava a perna na mão da pessoa com o braço aberto. Até hoje eu tenho, vou usar um termo antigo, frouxos de riso, né, ao ver essa cena. E parece banal, mas aquilo até hoje toca para mim as emoções, lembranças. Mas o humor, ele é decisivo, né? É a ideia do contar piada, de fazer brincadeira. Isso se perdeu também. Eu lembro quando eu era criança, quando tinha festa de adulto, eventualmente fechava uma rodinha ali e vocês ficavam contando piada, né? E tinha sempre... Acho que todo mundo contava, na verdade, né? Não era só especialidade de alguns. Não sei porque seus amigos eram professores, então todo mundo tinha uma boa oratória, um bom jeito de contar piada. Todo mundo era contador de piada, né? Mas eu lembro de ficar lá só ouvindo, assim, e dando risada. Algumas eu entendia, outras não, assim. E isso não acontece nas minhas festas de adulto, por exemplo. Não mais. Eu pego um exemplo concreto. A gente canta a mesma música muitas vezes e gosta de cantá-la. E gosta também quando alguém canta com a gente. E gosta de se juntar e cantar de novo uma música só pelo ato de cantar junto. Não necessariamente só o conteúdo da música, e ela traz memória. O mesmo vale para as piadas. Quando você menciona o grupo de amigos que sentava
né? Um deles, o professor Fernando Almeida, tinha um caderninho. Exato. Né? Ele tinha um caderno em que ele tinha mais de 1000 piadas anotadas, porque quando eu contava, ele não anotava a piada toda. Ele tem esse caderno até hoje. Né? Ele anotava só um trecho da piada para poder lembrá-la. Algumas vezes a gente pedia para ele contar, ou para outro colega contar, ou algum amigo contar, uma piada que você já conhecia milhares de vezes, mas a grande graça era vê-lo contar. Era vê-lo contar. E eu me lembro que todas as vezes que eu encontro o Fernando Almeida, eu peço para ele contar uma mesma piada de novo, porque a grande graça para mim é vê-lo fazer isso. A gente ri mais da piada que a gente já conhece, né? Sim, claro, porque você fica imaginando, porque a piada ela tem o elemento surpresa e ao mesmo tempo ela tem o elemento da antecipação da surpresa que te faz rir. Haja vista que quando um de nós vai contar uma piada que você acha muito engraçada, é comum que você não consiga terminá-la no relato. Você começa a rir sozinho ou sozinha antes de fazê-lo. Agora, e quem conhece também vai, conta, né? Fica falando. Essa capacidade humana do lúdico, né, do brincar, né, o Huizinga, um grande pensador, nos definia não como homo sapiens, mas como homo ludens, né, o humano que é capaz de brincar. Essa nossa capacidade de brincadeira, que parece não ser exclusiva, né, nossa, ela é também uma marca de outros animais que são considerados, no nosso critério, mais inteligentes quanto mais capazes de brincar o são. Um dos pontos que se fala em relação a golfinhos é que eles brincam. Um dos pontos que se fala em relação a outros primatas, como é o nosso caso, mas não hominídeos, símios, é que eles brincam. Né? E essa capacidade de brincar, ela ultrapassa a urgência da necessidade. Contar piada é uma coisa inútil, exceto, né, que ela tem um componente forte, que não é inútil. Nos faz bem, nos enche de graça. Por isso fica engraçado. Né? Essa ideia da graça, do engraçado, a ideia de humor como sendo algo que une as pessoas é muito forte. A gente gosta de ficar junto de pessoas, né, que são bem-humoradas. Claro, não tem tantos estudos sobre essas origens. A própria filosofia, que é a minha área, o único filósofo que se dedicou mais intensamente nesse campo foi o francês, o Bergson, Henri Bergson, que tem um livro sobre o riso. O riso foi tão condenado, Pedro, em relação a alguns momentos na história do Ocidente e da religião, que quando Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, que é uma obra clássica da literatura, né, do século XX, e depois isso foi transformado em filme também, uma parte das razões dos assassinatos de monges que acontecem na obra O Nome da Rosa se dá porque, supostamente, um dos monges estava lendo um livro de Aristóteles sobre o riso, sobre a comédia. Livro esse que Aristóteles nunca escreveu, né? E não existe. E esse livro que não existia, mas supostamente o monge que cuidava de tudo não queria que se risse, porque a regra era o riso afasta a fé. E isso fez com que, durante muito tempo, houvesse uma aproximação entre o que é piedoso daquilo que é catacúmbico, que é um pouco mais nefasto, que é um pouco mais sério. A carranca, né? A ideia de uma cara fechada. Como se o riso fosse uma entrada do diabo, demônio. do demônio na sua mente. A ideia de que a gargalhada, por exemplo, uma pessoa que tinha muita energia e que gargalhava em altos brados, no grego antigo é chamado de energúmeno. Né? Energúmeno é alguém que tem excesso de energia, como se tivesse sido possuído ou possuída, né? Em que você solta o riso. É claro Tem a ver com a origem da palavra gárgula? Não, como é que é? Não sei, eu pergunto pra você. Não sei. Né? Uma das coisas Porque gostosas... gárgula é a estátua que fica pendurada no prédio, né? Às vezes essas estátuas estão rindo, né? Outras vezes estão chorando, máscara do teatro, né? A máscara da comédia, do drama. Uma das coisas que mais nos emociona, especialmente é muito bem-humorado, é quando uma criança ri, um bebê. É impossível você partilhar de qualquer modo, em qualquer meio, né, a brincadeira e a risada de uma criança solta, e você não começar a rir junto. E são vídeos nas redes sociais, no YouTube, com bilhões de visualizações. Bebês rindo, bebê dando risada. E as pessoas se surpreendem também que quando elas postam foto dos filhos, sempre tem mais curtida, sempre tem mais comentário, né? Há muito tempo, quando você conhecia alguém, né, uma das coisas que se fazia ao final era avaliar se a pessoa era bem-humorada ou mal-humorada. Era dizer assim, olha,
Pedro é um sujeito muito competente, muito bom, mas ele é mal-humorado. Esse mas, né, esse tipo de adversativa, é uma coisa que sempre mostrava, olha, ele tem, entre aspas, um defeito. Né? Numa vida cheia de coisas, ele guarda o mau humor. E a ideia mesmo é a carranca. Você se lembra que no Brasil há muitas regiões, entre elas o Nordeste, em que na navegação, né, nos rios, não é uma coisa nossa, é uma coisa que vem, né, desde a antiguidade. Mas especialmente no Rio São Francisco, uma das coisas clássicas da nossa cultura popular é a carranca do barco, as carrancas do São Francisco, que são aquelas pontas com a feição, né, de pessoas na ponta do barco, bem na proa, né, em que tem ali uma figura em estado de mau humor ou de aterrorizamento, de maneira a afastar no caminho os maus espíritos. Né? E, portanto, essa ideia da carranca, do carrancudo, do fechado. Há famílias que são muito bem-humoradas. Há famílias em que a brincadeira, o lúdico, a diversão cotidiana, ela tem o seu lugar. Né? E há outras famílias, você sabe disso, em que há uma certa sisudez. Né, em que as pessoas não têm uma convivência, em que o humor tenha lugar. Né? Depende muito dos pais. Exato, uma das coisas que chamava atenção e eventualmente assustava pessoas, os agregados que a gente traz na família, amigos, namorados, namoradas, que achavam estranho que na nossa família, na hora do almoço, era sempre um brincando com o outro, eventualmente um sacaneando o outro, né? É uma piadinha que quem está fora de contexto pode entender como encabida ali, né? Nós nunca usamos a frase que eu vou usar agora. É um pouco de bullying. Isso. Não, por isso que eu vou usar essa frase agora. Nós nunca usamos. A regra sempre foi, não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. Isto é, você e eu brincamos, você pode até me ridicularizar numa conversa, quando criança ou mais adulto, mas eu posso fazê-lo também. Não era unidirecional, porque o bullying é unidirecional. Ele tem uma vítima, o bullying. De maneira geral, uma conversa bem-humorada, uma família bem-humorada, todo mundo, entre aspas, é vítima de todo mundo. E eu atribuo essa condição... Mas depende. Eu atribuo essa condição ao jogo do truque. Já eu ouço o teu depende. O jogo do truque que nós também gostávamos, o truque é um jogo em que você tem autorização dentro das regras para tripudiar a outra pessoa. E vice-versa. Não é que só dois têm direito, não é porque quem está com mais pontos é que pode tripudiar sobre o outro. O inverso também. Portanto, há uma licença para rir. Uma licença para gozar, para usar um termo mais antigo, no sentido de ficar ali encostando a pessoa na parede. A ideia de um bullying ela é mais marcante quando, de fato, ela é unidirecional. Quando você tem a possibilidade, né, de brincar, todo mundo brinca com todos, numa família é um pouco mais difícil, porque embora, por exemplo, eu pudesse, como eu fazia, brincar com vocês todos em casa, havia um nível de brincadeira que se imaginaria, bom, o pai ou a mãe merece respeito, então a brincadeira tem limite. Né? O contrário, não necessariamente. Eu nunca me esqueço de uma situação, né, que a gente ria muito quando caminhando pelo bairro, e a gente vivia num bairro onde havia muitos cães, e naquele momento não havia tanta gente que cuidava para que o deserto do cão, o cocô do cachorro... Nosso bairro era conhecido como Cocosópolis. Que o cocô do cachorro não ficasse solto ali na calçada, né? Eu nunca esqueço de um dia em que nós estávamos descendo uma avenida, você, o André e eu, né, teu irmão André, a gente estava caminhando e você pisou com tudo, com o tênis novo, né, no que um cachorro tinha deixado. E é claro que a ação dele, do André e minha, não foi de solidariedade naquele momento. Ela foi, nós quase ajoelhamos, né, na calçada de dar risada, e você num desespero, porque aquilo era ruim, e segundo, aquilo era algo que marcava, né, um cheiro que não estava adequado. Teu tênis era novo, você tinha acabado de mostrar o tênis novo. A ausência de solidariedade ali não era brincadeira. Ali era, você poderia dizer, não, aquilo poderia ser um bullying, né? A tal ponto que, para impedir que você fosse caminhando, né, com o tênis desse modo, você tirou um pé do tênis, que foi aquele que pisou, né, o dejeto, e aí quem levava? Aí você leva, é teu, você leva. Essas coisas. E como entre irmão, né, um tem mais idade, outro tem menos, é muito comum, né, que o irmão mais novo ou a irmã mais nova seja objeto, né, de gozação. Então, acho que você tem razão. Quando diz assim, depende, você quer dizer o quê? Você está lembrando desse fato? Você já quer antecipar, porque você já sabe de onde veio o que eu estou falando. Em vários contextos da nossa família, eu sofria bullying.
Porque não só que eu era mais novo, mas eu tinha uma mãe que era mais super protetora do que as outras. Tinha uma avó que era mega hiper protetora. Enfim, no contexto da nossa família, eu com certeza era vítima muitas vezes. O mais novo, né? Mais novo às vezes, mas às vezes tinha mais novos que eu ali no contexto de primos que não sofriam a mesma coisa que eu sofria. E hoje entende-se, né? A gente não precisa entrar nesse tema do bullying, assim, mas o tema do humor, quando você falava depende, é porque num contexto em que todo mundo brincava com todo mundo, é uma visão de quem está por cima, né? Ah, não, todo mundo brinca com todo mundo. Mas não era, 99% das brincadeiras talvez em cima de mim e 1% que se brincava com os outros em alguns contextos, em alguns momentos da nossa família. Eu, graças a Deus, não tive grandes problemas a posteriori. Não fiquei com trauma, mas poderia ter ficado. Não sei se fiquei, na verdade, né? Hoje em dia, no mundo de terapia, a gente descobre muitas coisas, né? Talvez em algum contexto eu tenha, isso possa ter se refletido na minha vida de outras formas. Porém, a gente brincava e eu gostava disso, né? Eu gostava de ter uma família bem-humorada. Quando as pessoas olham pra você, muitas vezes as pessoas te veem com seriedade, né? Quem não ouve, quem não conhece nada sobre o Cortella, vê o homem de terno, barbudo, professor, que fala de filosofia. Já teve momentos em que a gente foi marcar ou uma conversa com outra pessoa e ela fala, ah, não, mas ele é muito sério, ele fala difícil. Ou seja, pessoas que nunca te ouviram assim. E uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente está falando em público, ou criando conteúdo, ou no mundo digital mesmo, que ser bem-humorado é fundamental. Sim, claro. Né? O humor é fundamental, né? E não é um oposto de seriedade, que é uma frase sua. Sim, o contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Uma atividade séria não é uma atividade triste. Isso. Claro que tem contexto. Você pode ser sério e bem-humorado, né? Isso. E claro que eu não posso perder a noção do lugar onde eu estou. Eu não posso chegar numa situação que é difícil, que está dolorida, em que pessoas têm ferimentos internos ou externos, e começar a brincar para fazer gracinha. Tem que entender o contexto. Mas, por outro lado também, um local de trabalho, uma convivência familiar, uma relação amorosa, ela tem que ter lugar para que o humor venha à tona. O humor mexe com energias muito gostosas, nós. Sem usar aí o termo mais médico da endorfina, né, que o humor mexe, mas mexe. Mexe. Uma pesquisa na Noruega em 2016 mostrou que quem tem senso de humor mais inteligente, não sei exatamente qual que é o contexto do senso de humor mais inteligente, mas vive mais. Durante 15 anos, cientistas fizeram um teste com 54 mil pessoas e, a partir de um questionário, chegaram à conclusão que as mulheres com humor cognitivo... O que seria humor cognitivo? Tem 48% menos chances de morrer, 83% menos chances de ter uma infecção e 73% menos de ter doenças cardiovasculares. Entre os homens com traços de humor mais inteligente, há 74% menos risco de infecções. Olha o que é o humor. Quando você diz assim, mulheres que têm um humor mais inteligente têm 48% menos chances de morrer, eu humoradamente dizer, então, que são imortais, se forem, né? Ou elas têm menos chances de morrer como? Morrer quando? Morrer de que jeito? Porque se elas têm menos chance de morrer, como para morrer basta estar vivo, né? E elas vivas estão. A pesquisa, eu diria ao norueguês, né, que aqui no Brasil, as mulheres bem-humoradas ou mal-humoradas, como qualquer pessoa, têm sempre chance de morrer, independentemente do humor. Mas os estudos, isso já está aceito na medicina, de que rir faz bem, né? Tanto que temos Doutores da Alegria. Não, né? E o clássico caso do Pat Adams. O Pat Adams, o Doutores da Alegria é fruto desse trabalho, né? Uma das pessoas que mais trouxe o humor para a minha vida no campo da arte, mais contemporaneamente, é o Robin Williams. Ah, eu adoro. Né? Para mim também. Porque eu mencionei o Pat Adams e lembrei. E para mim é surpreendente que ele tenha dado fim à própria vida. Esse é outro ponto. Então. Todo humorista tem uma alma atormentada, né? Os grandes, assim, os bons, eu adoro ver entrevistas, você sabe, stand-up, ou algo que mostre mais do processo da criação da comédia. Eu adoro esse tema e vários dizem assim que não dá para você
ser um comediante sendo totalmente normal, assim. Naquele momento do palco, é uma endorfina tão grande, ou o seu trabalho mexe com emoções tão intensas. Vários têm problemas familiares, quer dizer, quase todos, na verdade. Tem problemas familiares, problemas de depressão, porque é muito altos e baixos ali, aquele momento do palco. Você vive isso em certa escala. Eu estou começando a viver agora, mas a saída do palco, a volta pro momento e lidar sempre com algo que é engraçado, né? Eu acho que quando você é palestrante, nas palestras, os momentos de maior prazer são quando o público está dando risada ou quando está batendo Cláudia, palma. Porque eu sou casado disso, ela já ouviu ela dizer que ela é da área de teatro. Sim. O maior perigo é a primeira risada do público, que dá vontade de quem está falando, a partir dali, desviar um pouco do tema central e fazer com que tudo fique mais divertido e não necessariamente mais contributivo. Né? E quando você lida só com isso, ou seja, um stand-up hoje, ele tem que ser uma piada, um riso conectado do outro, assim, né? Os bons comediantes constroem isso para você quase ficar num show de 40, 50 minutos sem respirar, né? Você fica atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E é muito difícil manter esse nível. E o artista se cobra para ter esse nível sempre alto, e isso é uma cobrança que acaba refletindo em outras áreas da vida com muito estresse. Olha, né? Você sabe que o humor vindo da arte, da convivência, da família, do afeto, é muito gostoso quando você tem uma relação amorosa com uma pessoa ou com pessoas que sejam bem-humoradas, porque isso te deixa em estado, né, muito mais alegre. Evidentemente, né, Pedro, você sabe, eu sempre lembro, né, é diferente ser risível e ser ridículo. A ridicularização é a maneira de você rebaixar. Já a ideia do riso, do risível, é muito mais gostoso. Né? Eu tenho na minha história e memória coisas ligadas ao mundo do circo, ao mundo do cinema, ao mundo da TV, são muito marcantes. Para mim, na minha trajetória, daquelas pessoas que fizeram humor, né, tem um que já faleceu, que é o Jerry Lewis, né, que foi para mim sempre um exemplo, né, de coisas no cinema, e o humor dele era meio abobado, porque ele era o humor do atrapalhado. Mas ele fez um dia uma coisa genial, que é um filme que depois o Ed Murphy fez de outro modo, que é o Professor Aloprado, usando o título em português. Sim. Pegaram um livro sério e fundo, como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, isto é, o médico e o monstro, e fazer aquilo de um professor que se sente desprezado, que se sente diminuído, e ao tomar uma poção, um medicamento que ele cria, ele se torna um galã, e ele como galã começa a ser arrogante, perigoso, e ele quando é o professor não o é, um pouco nossas duas faces. Ele nos faz rir muito com isso, mas nos leva a pensar. É difícil. Eu nunca esqueço, né, que uma das cenas mais geniais que eu vi, né, do Jerry Lewis foi num filme dele, que até não é tão marcante no cotidiano. Mas o que você está dizendo é que eventualmente esse filme ele é um pouco autobiográfico. Claro! Ele e o Jerry Lewis morreu com bastante idade, Sim. com mais de 90 anos. E a fase final dele, é isso que eu estou dizendo, uma parte dos filmes finais dele, entre eles O Reis do Riso, é um pouco triste, porque você vê que ele não consegue mais dar conta daquilo que seria um encantamento. Ele teve vários problemas de saúde também, né? Mas foi há bastante. Uma outra pessoa para mim admirável nesse campo, né, e aí há uma coisa que sempre se discute, né, é um outro comediante, que é o Mel Brooks, que está vivo, Sim. com quase 100 anos de idade, enquanto a gente faz o podcast, e eu espero que ele continue vivo. E ele me despertou uma questão, porque uma parcela grande dos grandes humoristas no Brasil, né, em alguma escala menos, por conta da nossa formação, mas especialmente nos Estados Unidos, eles têm origem judaica. Se você pegar Jerry Seinfeld, Jerry Lewis, Mel Brooks... São os que têm uma estrutura psicológica talvez mais arranjada, os que conseguiram ir além e ter uma vida familiar e ter, eventualmente... longevidade, né, na vida fora do palco, assim. Os judeus, Sim. né, no caso. Eu lembro que quando eu descobri Mel Brooks, né, filmes como Banzé no Oeste, né, Jovem Frankenstein, e um dos meus favoritos, se eu não me engano, é A Vida é Simples, ou aquele que ele é um rico que vai passar um tempo na área mais pobre da cidade vivendo como mendigo. Aquilo é maravilhoso. Muita né? filosofia dentro disso. Um dos maiores escritores brasileiros, já falecido, um médico, Moacir Scliar,
um gaúcho que foi, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, tem coisas geniais. Ele judeu de origem. Ele tem um livro do qual ele colaborou também sobre o humor judaico. E essa ideia do humor judaico é mostrar como que um povo que foi perseguido, que vive de modo diaspórico há século, né, tendo que ser expulso de vários lugares, que foi vítima, né, de um dos maiores horrores da história humana, que é o Holocausto e o nazismo no século XX, a grande pergunta é como é que é capaz ainda, né, de fazer humor. E eu acho que aí está a resposta. Não é como é que é capaz, né? É que a ausência do humor é a derrota completa. A ausência da possibilidade de alguma alegria mais esfuziante numa vida que é difícil, né, que é marcante, que é turbulenta, ela seria exatamente a rendição. Eu acho que, de alguma maneira, o humor, embora o Freud trabalhasse a ideia do xiste, né, a ideia daquilo que é a palavra que escapa como sendo uma manifestação do inconsciente, eu vou usar um termo que já se usou, o humor, acho que ele é uma maneira de resistência à brutalidade da vida. Né? A vida tem uma brutalidade. Então, você olha o cinema, você olha, né, quando você lê ou assiste o Alto da Compadecida, quando você ouve alguém dizendo algo que nos faz pensar, mas ao mesmo tempo nos faz bem, isso é exatamente a recusa à brutalidade da vida. Você acha que o povo judeu, então, ele é mais bem-humorado porque ele tem um histórico de perseguição e de ter que encontrar na dificuldade motivos para rir? Olha, uma das possibilidades, eu não faria o vínculo diretamente. É porque os grandes... Mas é alguém que tem que resistir mais. Dentro dos Estados Unidos, os grandes do stand-up e os grandes do humor são negros, sim, né? Também. Sim. Ou seja... Sim, que é a lógica da resistência. A lógica da resistência. É. E dentro do Brasil, o que deu origem a várias vertentes do humor foi o Pasquim dentro de uma ditadura que fazia piada com aquele momento também. Você sabe que o Pasquim, que é um jornal que chamava a si mesmo, porque ele saía toda semana, eles passaram, a grande sacada de humor inicial do Pasquim foi dar-se o título de hebdomadário. Hebdomadário era o nome, eles se chamavam de hebdomadário, isto é, aquele que sai a cada 7 dias, né, que sai semanalmente. Eu li todos os volumes, todas as edições do Pasquim, de cabo a rabo. Desde que ele foi lançado, e eu li na semana. Né? Na semana. Eu comprava na banca, me lembro da banca que comprava depois que cresci. E ele serviu como forma de resistência. Você lembrou uma coisa ótima. Né? No Brasil, uma parcela do humor, originalmente, daquele que foi mais popular, ele veio de regiões um pouco mais sofridas. Por exemplo, parte do Nordeste brasileiro nos legou grandes humoristas. Né? Certo? Exato. Ou seja, isso vai contaminando no bom sentido. O Ceará, né? O Ceará mais do que tudo. Exatamente. Que é a terra dos comediantes, né? E talvez eu não tinha talvez pensado nisso, mas realmente o povo mais perseguido, o que está mais nas dificuldades, gera mais humor. E a gente sempre fala assim, o humor britânico é um humor seco, refinado, é um humor duro. Mas antes deixa eu citar aqui uma coisa para não deixar passar os judeus dos comediantes, porque aí a gente já passou por toda a história do humor. A gente começou falando lá dos anos 80, daquela coisa mais básica. E depois, na adolescência, a gente descobre um humor mais refinado. E depois, nos anos 2000, chega ao Brasil com força o stand-up. E um dos que eu acho que melhor representa essa vertente no humor é justamente o Fábio Rabin, que é judeu, né? Que é um dos que eu sou muito fã também. O Rabin, especialmente, né, estava dentro dessa origem do stand-up no Brasil, junto com o Porchat e com outros que estavam ali mais no início, mas ele faz também um humor que tem a ver com a origem judaica até hoje. E nos Estados Unidos, os negros, a gente tem que falar do Dave Chappelle, do Chris Rock, do Ed Murphy mais atrás, do Mike Hart, do Kevin Hart, que tá bem alta agora, e lá atrás do Richard Dreyfuss? Richard Pryor. Richard Pryor, exatamente. Richard Pryor. Nossa, são os grandes, são os papas disso daí. Interessante, né? Porque esse vínculo entre a resistência, ela tem a ver com outra questão também, né? Se você pega numa sociedade absolutamente racista como a norte-americana e a brasileira, a pessoa tem que se destinar a um trabalho em que ela vai ter que ter autoiniciativa ou não vai ser selecionada por critérios outros como entrevista. No Brasil, o esporte, o futebol, né?
a dedicação àquilo que não é algo que você tem que ser a chancela de outra pessoa na hora de escolha. Nos Estados Unidos também, o esporte, né, especialmente o basquete, por ser algo que é esporte de rua, né, no que se refere à negritude. Mas também o campo do humor. Afinal de contas, quando você lembra, no Brasil, um outro humorista que tem ascendência judaica, eu acho que a lógica aqui não é tanto o judaico em si, mas porque na comunidade judaica faz parte da convivência trazer o humor, a piada. Alguém criado numa família, como você lembrou, em que o humor faz parte do dia a dia, a tendência é que você se sinta à vontade para fazê-lo em outros ambientes. E, portanto, você leva isso também para a tua família. Sim. E também a tua filha, por exemplo, é bem-humorada. Ela é capaz de fazer brincadeiras, é capaz de contar histórias. Ela gosta de ser o centro das atenções. Ela é incentivado. Né? Esse tipo de circunstância, ela é, antes de mais nada, uma marca, né, do que o humor é capaz de trazer. Em outras palavras, o humor nos faz bem. Quem tem mais idade se lembra, quem é mais jovem agora menos, havia uma revista que ainda tem, chama de Seleções, Reader Digest. Sim, Reader's Digest. Ela tinha uma seção que era aquela que a gente tinha em primeiro lugar, chamada Rir é o melhor remédio. Rir é o melhor remédio. Né? A Playboy tinha também uma seção de piadas, né? Uma página de piadas que era sempre muito boa. E aí a gente chega nessa parte que você introduziu um pouquinho e eu pausei, que é do humor britânico. Que quando eu descobri, né, quando você me mostrou, eu tinha acho que uns 13, 14 anos, o Monty Python, ali com o Cálice Sagrado e com a vida de Brian, ali a minha vida mudou. Ali o conceito do que era engraçado pra mim mudou. Ali coisas que eu achava engraçado deixaram de ser engraçadas pra mim, porque parece que elevou o nível mesmo, assim, né? Aquele tipo de humor que aí separa algumas coisas. A gente costuma gostar algo que é mais seletivo, o que é mais próprio pra gente. E a gente tem um apreço de gostar de algo que as outras pessoas talvez não gostem tanto. Então, eventualmente, você está assistindo Monty Python com a minha mãe ou com a minha esposa, elas não gostam muito daquele conteúdo ali, não é o humor que fala com elas. E aí você gosta mais. Não é o humor, é a referência. É a referência. Eu costumo dizer que de música, né, eu sempre gostava de descobrir música que ninguém conhece, porque daí você gosta mais, e aí você trata aquilo como um tesourinho, e aí quando aquela banda eventualmente faz muito sucesso, você deixa de gostar. Eu acho que o humor, ele acaba dando uma marca contributiva, que vai além dele mesmo, só de fazer graça, quando ele nos leva a refletir um pouco mais. Numa parte das piadas ou das brincadeiras, elas são muito reflexivas. Fazem você dar um passo numa outra direção. Você citou, né, o grupo britânico Monty Python. Eu tenho 2 cenas deles que eu acho icônicas e que eu queria relembrar aqui, porque, de fato, tira a magia de algo. O cinema tem uma magia, a religião tem uma magia, parece que algumas coisas acontecem sem que você precise mostrar. 2 cenas do Monty Python que eu penso que elas acabam mexendo com as nossas convicções. Uma delas, quando no mais famoso sermão de Jesus de Nazaré, que é o Sermão da Montanha, né, em que aquilo tem uma beleza maravilhosa, o texto do Sermão da Montanha, independentemente da pessoa ter religião ou não, vale ler, porque é um sermão que lida com bem-aventuranças, com a beleza, com a vida abundante. Mas aquilo que na minha cabeça, o Sermão da Montanha, um homem de bem como Jesus de Nazaré, pregando lá no alto, e 10 mil pessoas em volta do morro ouvindo, em volta da montanha, é maravilhoso. Até o Monty Python mostrar a cena de uma câmera, né, que foca em Jesus, e aí a câmera vai fazendo o óbvio da vida, que é a realidade. E você lembra disso, ela vai se afastando. E à medida que a câmera se afasta do foco em Jesus, vai diminuindo a audição. Claro. A voz não vai sendo audível. Quando ele está no pé da montanha, quem está ali não entende nada. Não dá para ouvir. Não ouve nada, porque é impossível ouvir naquela condição. Exceto por um milagre, não teria como ouvir. E aí há uma conversa entre quem está ouvindo, e claro, personagens do Monty Python fazendo isso, em que Jesus, ele falou o quê? Ele falou tal coisa? E aí distorce as bem-aventuranças. Aquilo não é desrespeitoso, aquilo apenas situa
A capacidade de reflexão nesse ponto. Uma outra magia, você que gosta... Não, mas aquilo é maravilhoso. É logo no início do filme, nós estamos falando de A Vida de Brian. Se você não sabe do que estamos falando, busque esse filme do Monty Python, porque para mim ele é a comédia perfeita, né? Não só para mim. Se você gosta de Porta dos Fundos, de tudo que eles fazem no Natal, você entende que tudo nasceu ali a partir do A Vida de Brian. Talvez uma das primeiras comédias a tocar no tema da religião, mais especificamente da religião católica, foi proibido em vários países quando foi lançado, mas ele é a comédia perfeita. E logo no começo essa cena acontece, e isso daí sintetiza a comunicação hoje em dia na internet. Ele é profético de certas formas, porque o que você fala não é o que as pessoas entendem. E aí é uma cena que mostra justamente isso. Eles estão tão longe que eles começam a pegar metade da fala e interpretar outra coisa. Isso, né? Porque não dá para ouvir direito. É a velha surda. E criar fake news. Exatamente. O mais divertido é que Desculpa. A música tema do filme fala do lado engraçado da vida. Always look on the bright side of life. Exatamente. Mas a minha cena favorita é quando o Brian tá fugindo, né? As pessoas confundem ele com Jesus. Com o Messias. Com o Messias, né? Que acho que eles... Não sei se eles falam Jesus, mas... Não, Jesus não fala. Confundem ele com o Salvador. Com o Salvador, com o Messias, exatamente. Mas... Só para as pessoas entenderem, Brian é alguém que nasce vizinho. No mesmo dia, horário e vizinhança de Jesus. Claro, na história. E ele é entendido como sendo o Salvador que virá, e ele não é. Em vários momentos da vida, ele é confundido ali, né? Os 3 reis magos chegam na casa dele por engano, né? Eles não têm o endereço, não tinha Waze. Né? Mas a minha cena favorita é quando ele está sendo perseguido por uma horda de fiéis, né? E aí ele cai num buraco. Isso. E ao cair no buraco, ele pisa no pé de um eremita, né? De um anacoreta, que estava em silêncio há décadas. Estava em silêncio há décadas. E ele grita de dor. Só que ele quer se esconder no buraco. E o cara fala, não, agora eu comecei a falar, eu vou falar pra caramba. E ele começa a gritar e cantar e pular. E dançar pelado, né? Dançar pelado. Porque ele passou 10 anos na montanha sem falar uma palavra, o Brian cai em cima do pé dele, assim. Isso é maravilhoso. Você ri disso, eu também. Até hoje. Não necessariamente, e eu continuo rindo, não necessariamente todas as pessoas riem. O humor é relativo. Sim. Tanto que a gente tem a famosa piada interna, só vale naquela família, só vale naquele grupo. Mas eu queria lembrar minha segunda cena, que não é na vida de Brian, que é uma cena do Monty Python, em que eles estão mostrando, né, uma imagem de uma família dentro de casa comemorando uma ceia. A família está na ceia, é uma cena belíssima de gente confraternizando, se abraçando, e a imagem da câmera pega bem a distância, né? Aquela alegria, uma casa pela vidraça tem um vidro grande na janela, por isso que se vê a cena dos afetos, e a câmera vai se aproximando para mostrar mais de perto, e num determinado momento a câmera, claro, né, bate no vidro, estilhaça o vidro, todo mundo fica assustado vendo, porque essa seria, né, a realidade em si. Dá um susto tão grande que fica engraçado. Quebra a quarta parede, né? As crianças, quando pequenas, gostam muito do susto como forma de humor. Sim. Uma das coisas cruéis que alguns fazem, às vezes, com bebês, é jogá-los para cima. Né? Claro que precisa ter algum controle em relação a isso, mas pegar a criança para cima e aí ela suspende a respiração por um determinado momento e começa a rir. A gente não tem toda a clareza se ela ri de alegria ou de desespero. Sim. Mas ainda assim, também o desespero leva a rir. O brasileiro, a brasileira, a nossa cultura, ela é tão marcada por uma série de agruras na trajetória, por uma série de dificuldades, né, que uma das coisas mais marcantes é que nós somos muito bem-humorados. E somos olhados desse modo. Nós somos entendidos, sim, por outros povos. Não é aquela coisa, não, todo mundo é assim, não. Você conhece, você já vive em outros países, eu conheço outros. Você tem povos que não têm, né, o mesmo tipo de humor, né, o mesmo modo. O humor britânico, o humor germânico, né, o humor norte-americano. As brincadeiras nos Estados Unidos que se fazem em larga escala, né, uma das coisas que faz o humor rir em relação a crianças é a história do pum. Né? O pum é sempre engraçado. Para nós, não necessariamente. Né? Alice pede para Alexa... Alexa, faz pum, e dá gargalhadas, assim, gargalhadas até hoje. E toda vez que uma amiguinha vai em casa, ela vai, Alexa,
faz pum. Aí ela faz, começa lá e daí, todo mundo, assim, ainda encanta. Então, né? esse encantamento que o humor carrega, eu acho que a gente falou de algumas coisas que são boas. Faz bem, no sentido de dar energia. Certo. É de resistência. É de resistência. Porque faz com que você despreze aquilo que parece inevitável. Por outro lado, também é uma maneira, né, de relacionamento, de contato. Contar piada junto, né, brincar junto. Porque o que é uma brincadeira de roda? O que é brincar de esconde-esconde, senão o humor? Uhum. Você não está se escondendo. Eu acho que uma das formas hoje de você ter essa relação de humor com o outro, né, com as pessoas que você gosta, é mandar meme. Né? O mundo digital trouxe essa forma de humor. O brasileiro é uma fábrica infindável de memes, né? E hoje em dia você manda um meme, né? Você manda uma piadinha que te lembra de uma pessoa, você envia para essa pessoa. Qual que é a sua relação com essa forma de humor que acabou dominando a nossa atenção hoje? Eu gosto demais. Eu também. Eu gosto demais porque eu acho que é uma reação inteligente em algumas circunstâncias, né? E exige uma dedicação intelectual, alguém construir. O trocadilho fácil, ele é fácil. Alguns dizem que o trocadilho é a pior forma de humor e nem o humor é. Eu não acho. Eu acho que o trocadilho é uma coisa que ajuda imensamente, desde que ele não seja completamente tolo, repetitivo. Em relação aos memes, né, aquilo que aparece hoje, eu gosto, é encantador em vários momentos. No entanto, eu tenho um critério, para mim. Como a fruição do humor, tal como a fruição da música, a fruição da conversa, da comida, ela tem que ser seletiva. Quando eu percebo que eu estou no meu celular ou outro tipo de plataforma, sendo absolutamente automatizado, isto é, no caso do celular, só passando o dedo, correndo, né, rio de um, rio de outro, daqui a pouco você está enfastiado. Uhum. Então eu tenho para mim uma regra, para mim. Se eu for olhar alguma coisa, por exemplo, qualquer um dos aplicativos que traga possibilidade de meme, eu olharei só 3. Certo? Você fica em 3. Fica em 3. Eu olho um, posso rir, gosto, vejo outro, e depois eu paro de fazê-lo. Por quê? Porque eu preciso recuperar um pouco do fôlego em relação a isso para não banalizá-lo. É um critério meu. Porque tem a ver com a rapidez das nossas relações. Isso, claro. Tem a ver com a gente ser inundado de informação o tempo todo. Num carrossel na rede social, né, que é mais utilizado hoje no Brasil, que são várias imagens ou vídeos na sequência, cabem 10, né? Então, quando eu encontro quando você posta 10... Eu posto liberdades adquiridas, né? O que é o liberdades adquiridas, para quem não sabe? O meme é uma liberdade adquirida na minha concepção, porque o meme você perde o direito autoral sobre aquilo, né? Um meme ele é repetido na internet de uma forma que não é mais traqueável, ou seja, você não consegue mais saber de onde ele veio. Ele é misturado, ele é reinterpretado, ele vira um sampler do sampler do sampler. Quando né? eu vejo tuas liberdades adquiridas... Por isso que eu posto coisas que não são minhas, e aí essa sequência chama liberdades adquiridas. Eu adquiri essa liberdade de postar um meme como todos os brasileiros e todo mundo que está na internet. E os teus 10 que você coloca no carrossel, eu vejo 3, 4. Ah, é? Isso. Você diz assim, mas isso é neurótico, você vai ser metódico no humor? Não, é porque eu quero aproveitar. Algumas das coisas ali postadas, elas são literalmente hilárias, né? E essa hilariedade, ela tem que ser mantida, senão ela fica sem graça. Né? Uma das coisas gostosas de tomar um gole de água é quando você está com sede. Né? Uma das melhores coisas, se você aprecia, né, um gole de cerveja, é quando você tem desejo de fazê-lo. Depois de um tempo aquilo perde o sabor. E quando você posta coisas, né, e as pessoas postam, eu gosto de ver. Eu gosto, por exemplo, de situações em que alguém é capaz, e você sabe disso, de me imitar. Então, né? esse episódio fecha com esse ciclo, né? A gente assistia a Praça é Nossa sentado na sala quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e hoje é possível te ver na Praça é Nossa com um imitador, né? que faz o professor Cortella. O que pra mim... Gordella, né? Gordella. O que pra mim é surreal. Eu acho uma volta na vida assim inacreditável. Né? Os deuses devem estar rindo. Os deuses devem estar rindo. Porque eu fico pensando, quem geralmente tem um imitador fixo em programas? Silvio Santos, Galvão Bueno, pessoas que tiveram uma larga exposição na mídia formal, né? Mas está lá o professor de filosofia Mário Sérgio Cortella. Eu gosto, porque esse humor é uma homenagem.
Evidentemente que muitas das coisas colocadas por imitadores, e mais ainda, esse ótimo na Praça é Nossa, ela pode ser para desqualificar. Não é o caso, né? Há várias coisas que a personagem faz meio imitando que eu não faço. Claro. Algumas formas até mais brutas de falar, e outras são muito engraçadas. Eu também me divirto. E não é o único. Não é. A profusão de imitadores aumentou demais nos últimos anos. Uma das coisas que mais tem me divertido nos últimos meses é que em palestras que eu vou fazer e que você faz outra antes em algumas situações que nós fazemos juntos, é quando você me imita. Porque quando você imita o meu modo de falar, o meu sotaque, né, eu rio muito, porque eu não sei falar desse jeito. Isto é, eu não sei me imitar. Verdade. Eu apenas falo desse modo, mas eu não sei me imitar. E nunca eu me esqueci dessa ideia. Eu comecei a assistir a Praça Nossa, ela não chamava isso. Quando eu vi, era... Praça da Alegria. Eu tinha 10 Alegria. anos de idade, era a Praça da Alegria, era o Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Nóbrega que fazia, né? E eu comecei a ver na TV preto e branco, depois mudei para a cidade de São Paulo em 67, eu continuei assistindo, mas eu jamais imaginaria que haveria uma personagem. Eu sou um professor de filosofia, né? Na Praça Nossa entrava, ou na Praça da Alegria, ou nos outros nomes que teve em outros emissoras, entrava. A ideia do livro entrava por uma personagem, né, sempre, que era aquela que dizia que não estava entendendo o que estava escrito, que errava o título do livro. E, de repente, um professor entra no circuito. Eu acho que isso daí é muito engraçado. É uma figura pop, né? Mas... Além disso, eu não imito o jeito que você fala hoje, eu imito os seus imitadores. Exato. Né? É muito comum eu encontrar alguém, às vezes no aeroporto ou na rua, e a mãe ou o pai dizer: meu filho de 10 anos imita direitinho, me mostra. Né? E o menino faz daquele jeito. Eu acho muito engraçado. E nessa hora, você capturou bem, eu vou recuando um pouco para que eu fique mais parecido com a minha intenção original do que de fato eu pareça estar imitando um imitador meu. Né? Agora, que tudo isso é cheio de humor, tudo isso me faz bem. Se a pessoa me ofendesse, não seria humor. Sim. Se ela ofendesse outras pessoas, colocando na minha fala coisas que eu não falaria, isso não é humor. Né? Mas trazer isso para o dia a dia e alguém bater de leve nas minhas costas, que é um gesto bem-humorado no Brasil, que não são todos os povos que fazem. Né? Dificilmente você encosta em outros países e encosta em alguém e dá uma batidinha de leve nas costas e diz assim: aê, hein? Né? Essa frase já é uma introdução, né, da alegria. Aí, hein? Quando o cara bate assim: aí, hein? Está sendo imitado, hein? Fala daquele jeito, hein? Agora estou fazendo como se eu fosse meu imitador. Uhum. Isso é alegre. Então é humorado. Eu gosto. Eu acho que dá mais vida. Eu acho que dos comediantes, porque esse programa é pra gente trazer referências, né? Que mais impactaram a minha vida. Você trouxe o Jerry Lewis, e pra mim, o Jerry Lewis dos anos 90 foi o Jim Carrey. E hoje, o Jim Carrey é uma pessoa que tá aposentado, e ele serve de inspiração para várias pessoas, porque ele dá declarações incríveis, assim, né, que circulam na internet e inspiram muitas pessoas. Uma das declarações que ele deu recentemente, numa entrevista, acho que talvez num podcast, ele diz assim: você nunca vai ver uma celebridade, né, falar isso, mas eu vou falar isso aqui. Eu tive o suficiente, né? Alguém também passou muita dificuldade na vida, tem vários problemas familiares, né? Namoradas, nunca estruturou uma família, casamento, etc e tal. Mas ele disse: eu estou bem comigo mesmo. I've had enough, né? Eu tive o suficiente. Em vários momentos, os comediantes que lidam com essa dualidade do professor aloprado, ou seja, de ser a pessoa do palco e ser a pessoa fora do palco, que a gente viu, né? Tanto Robin Williams e tantos outros, que o Bill Cosby, que não era uma pessoa admirável, o Jim Carrey resolveu parar, assim, esse momento. E não é... E as pessoas... Ele não perdeu o humor. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso, né? A vida dele se transformou em outra coisa, né? O caminho se transformou em outra coisa. Ele prefere se desconectar de tudo isso, assim. Das pessoas que eu conheci no Brasil, no campo do humor, que são referência para mim, que eu tive a ocasião, a honra de apertar a mão: Jô Soares,
né? Renato Corte Real, Chico Anísio, Ronald Golias. Você conheceu o Chico Anísio? Sim, porque eu fiz algumas atividades de rádio, né, em que ele foi como convidado. A possibilidade de conhecer um dia José Vasconcelos, tudo isso me trouxe uma emoção muito forte. Porque ao olhar Chico Anísio, Jô Soares, Renato Corte Real, né, olhar outros ali, né, tudo aquilo que você lembrou da praça e de outros programas que aconteceram, sempre me fizeram bem. Quando eu lembro dessas pessoas, eu lembro que elas fizeram bem para mim. Quando eu lembro de Consuelo Leandro, que era uma referência, né, no feminino do humor, aquilo que, de maneira até engraçada, fazia Dercy Gonçalves, né, coisas que no Brasil marcam para mim porque elas estão em mim. E elas estão em mim de um jeito bom. E eu acho que elas melhoram o meu humor. Você sabe que na medicina, né, antiga, grega, clássica, a palavra humor tinha o sentido de fluidos do corpo. Fluidos do corpo. Aliás, a medicina clássica, a partir, né, de Hipócrates, divide os humores do corpo, entendido aí com fluidos que tem que circular em nós. E um dos fluidos que tinha que ser combatido era aquele que, a bile, no caso, que se entendia que o ponto de geração era o fígado. Por isso, desopilar o fígado, isto é, torná-lo menos toxicado, era exatamente a tarefa, né, do humor. Você sabe que eu estava respondendo uma pergunta outro dia que eu achei genial, que era assim, qual é informação ou característica totalmente relevante de uma pessoa que para você é crucial para não gostar dessa pessoa, para não ter relações com ela? Para mim, é não gostar de Chaves. Pessoas que não gostaram de Chaves ou de Chapolin, eu tenho uma dificuldade tremenda de dialogar, de conversar, assim. Claro, né, é uma característica relevante, mas parece que tem várias coisas ali em não gostar, ou não entender, ou não conhecer, né? E é uma brincadeira, claro, mas assim, o que é pra você? Uma pessoa que eu não... Uma característica totalmente relevante, ou um gosto de alguém, ou um hábito... Que é irrelevante ou relevante? É irrelevante para um contexto geral. O que muda numa personalidade da pessoa? Ela gosta ou não gosta de Chaves? Eu acho que uma pessoa... O Chaves é algo que eu até não tinha pensado, mas é um dos critérios. É um dos critérios, né? Eu também acho. Mas é a pessoa não entender uma piada que eu conto há décadas e que ninguém entende. Eu fico olhando para a pessoa, e toda vez que eu conto, as pessoas continuam não achando que é uma piada e acham estranhíssimo que eu consiga contá-la, né? Eu não vou contá-la de novo porque não vai entender. Olha só. Ah, não, conte. Então, isso é o humor. Não, nem te conta. Né? Não, mas você sabe que nas suas palestras... A ideia do nem te conta. E eu, no último ano, tenho visto muitas, né, acompanhando mais... É porque as pessoas riem das piadas que você conta na palestra que elas já conhecem, né? Mas, porque já tá no YouTube, já tá na rede social, a gente julga que ela já conhece, mas eventualmente naquele momento ou ela esquece ou ela tá ouvindo realmente pela primeira vez. E tem coisas que você fala que sempre dão certo. Assim, você tem como muleta essas frases na construção da palestra. Elas servem para mover um pouco. Eu nunca me esqueço que eu fui assistir a um espetáculo maravilhoso do Roberto Carlos, em que ele, de modo inédito, não só canta, coisa que ele faz de modo magnífico, mas ele fala também e conta algumas histórias. Uma das músicas que eu mais gosto no Brasil, uma música dele chamada O Portão, em que ele fala da volta dele para a Cachoeira de Itapemirim. Eu voltei! Que é a cidade. Isso. E ele fala do cachorro que... Meu cachorro me sorriu latindo. Que é genial. Meu cachorro me sorriu latindo. Mas o mais bonito disso é que eu já sabia o nome do cachorro. Porque eu já tinha lido entrevistas dele falando sobre o cachorro. E eu sabia que no show ele ia dizer de novo o nome do cachorro. E eu fiquei aguardando que ele dissesse. E quando ele disse o meu cachorro Pachachá, todos nós batemos palma. E eu não tenho dúvida que as mais de 5.000 pessoas que estavam no show sabiam que ele chamava Pachachá. Mas a gente precisava ouvir o Roberto Carlos pessoalmente dizer sobre o Pachachá. Então, é claro, quando você pergunta, será que eu uso algumas coisas que eu sei que funcionam, para usar o termo do humor, né? Funcionam num espetáculo, numa palestra, numa aula? Sim, você usa para mover um pouco e até avaliar. A mais clássica eu vou contar aqui. Ah, não conta. Conto, porque as pessoas sabem. Eu sei que tem professoras aqui,
né? quer fazer o punchline? Então eu digo assim, não, aqui tem várias professoras. Sabe como é que eu sei? Por causa das olheiras. Aí todo mundo, consigo ver de longe por causa das olheiras, né? É humor. Uma sala de aula tem que ter humor, não pode ser ridícula. Uma família tem que ter humor, não pode ser ridícula. Por quê? O que é a definição de ridículo? Ridículo é aquilo que diminui, ofende, né, que faz com que haja a desqualificação de alguém. Até o ambiente mais sério, eu vou citar um deles. Um centro cirúrgico com uma série de pessoas fazendo uma cirurgia em alguém, como já fizeram em mim. Uma das coisas que mais me alegra quando eu vou entrar em processo cirúrgico, se é que há uma alegria completa nisso, é no momento que eu estou entrando em sedação, é de ver, primeiro, que tem um som ligado com uma musiquinha. Segundo, que a equipe médica de enfermagem está usando bandanas, né, está usando coisas na toquinha, bem-humoradas, que sejam coloridas. Sim. Né? Que não seja só aquela coisa de único modo. Porque alguém que faz com humor não faz de modo descompromissado, porque tem uma visão sobre a vida em que a recusa ao fatal, ela é muito mais forte. O que é o humor, senão a recusa à fatalidade? O que é o humor, senão o dizer não àquilo que parece invencível, ao que parece... Você faz algo que não deveria fazer, eu posso não poder reagir naquele momento, mas até internamente, né, eu desmonto a tua ideia com uma piada, com um meme, com uma reflexão, né, com alguma coisa. Uma das coisas que mais irritava, acho que você não lembra, né, vocês em família quando pequenos, é quando vocês perguntavam alguma coisa e eu dizia o que eu vou dizer agora. Nem te conto. E aí saía. Não ficava. Então, a piada que eu conto e que ninguém entende, eu vou dizer de novo. Nem te conto. Você sabe que um podcast ele é consumido ad eterno, né? As pessoas podem estar ouvindo isso aqui em 2045 e aí lá em 2045 elas vão me procurar e não em 45 eu acho que elas vão te procurar também. Talvez. Se os deuses forem benevolentes. De alguma forma, ou então 2050, 2060, elas vão falar, poxa, mas qual é a piada? Então, por favor, professor Cortella. Não vou fazer. Termine o nosso episódio contando a piada que ninguém entende. Tem que deixar isso. No humor chama gancho. Eu vou deixar o gancho. Vou dizer. Sabe o que é mais desconfortável? Um dia eu conto. Sabe o que é mais desconfortável de fazer com alguém hoje em dia, comigo? Conta uma piada aí. Isso. Você nunca lembra. Eu nunca lembro. Da piada pra contar? De uma piada pra contar do nada, eu sempre lembro. É essa que eu não vou contar, que eu sempre lembro. Não, mas... Eu não vou contar. E conte outra? Não. Outra sim, né? A criança entra correndo em casa, né, logo de manhã, diz assim, pai, né, você sabia que as crianças que hoje vieram de outros lugares, elas são crianças que não sabem de onde elas vieram? Não tem graça isso que eu falei. Por quê? Embora faça sentido gramaticalmente, embora faça sentido sintaticamente, não tem graça. A piada, para ela ter graça, ela tem que ter algum entonação. Tipo de final, ela tem que ter um modo de fala, ela tem que ter uma surpresa, né, dentro do processo. Ela não pode ser alguma coisa que simplesmente seja uma fala. Por isso que os trocadilhos, eles são gostosos. Piada tem método. Isso, tem método. Para fazê-la é difícil. Então eu vou contar uma que fez muito sucesso com a Alice, minha filha, né? Que é uma pergunta, uma charada, né? Como chamam, e já que estamos em família, né? Como chama os primos do Homem Invisível? Como chamam os primos? É mesmo? Existe isso? Sim. Os primos, além de existir o Homem Invisível, ele ainda tem primos? Como chamam os primos do Homem Invisível? Eu não sei qual é o nome deles. São os transparentes. Os transparentes. Então vou te dizer, nem te conto.